Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao InvestCast Edu. Eu sou o Wesley. Fala galera, e aí, como que vocês estão? Eu sou o William, bora lá! Bora lá, bora lá. Hoje, né, diferente, usando óculos, parece mais inteligente, né? Eu curti, cara, eu gostei. Já não é a primeira vez, né? Já tô usando um pouquinho É, mais de tempo que você, mas é daqui pra costume frente é só agora, né? ladeira abaixo, irmão. Depois dos 30, começa dor nas costas, começa óculos, tudo, né? Já era, é. E foi bem o que aconteceu comigo. Fui na oculista, ela falou: você tá com quantos anos? Aí eu falei: 38. Ela falou: ah, então agora é assim mesmo. Agora daqui pra frente só tende a piorar. Mas numa naturalidade, cara. Pode ficar tranquilo que vai ser tudo pior, mas é Pô, não isso. fala isso, não, tia. Calma. Segura as pontas Calma, aí. né? E é isso aí. Hoje temos um assunto bem legal, né, William? O É isso aí. material foi feito com muito cuidado aí, muito amor também, que eu acho que é a parte que mais legal, ou mais interessante, né? Porque a gente mais gosta, né? Que é a Uhum. parte de análise mesmo, É isso aí. né? Pegar ali, ficar cavando os numerozinhos e achar uma solução. Criar uma estratégia, criar uma solução Isso, para isso os aí. desafios que a gente espera encontrar no meio do caminho aí, em termos de carteiras de investimento, Uhum. principalmente renda variável, né? O de renda fixa. É Agora mais tranquilo, né? é mais tranquilo, agora é só esperar a queda da renda fixa e vai sim ganhar menos, gente, Uhum. não tem o que fazer. É, faz parte, né, do Faz game. parte do É isso game. mesmo. É isso aí. Tem- E aí aqui agora é uma análise que nós fizemos de várias empresas, né, Wesley? Então, na Bolsa de Valores, né, brasileira, existem mais de 420 empresas, só que essas outras empresas elas não representam, né, um volume de movimentação alto, É né? isso aí. Ou que seja algo de análise, né, no caso. Wesley, eu tenho que falar, gente, vocês perceberam que teve um cortinho agora há pouco? Comecei a espirrar que nem um retardado aqui. Vai ser, vai ser O um brother hamster. tava falando, eu caguei no, Ver, ver no, aquele respiro assim, é, tchá! Eita, lascou tudo. Cara, tá osso, esse tempo seco tá esse punk, tempo velho. doido, tá louco. Podia chover, né? Pô, Aqui na região onde nós estamos é a região de Campinas, né? Hortolândia, ali é o RMC. Então tá um tempo bem seco, e com um frio, né, cara? friozinho de manhã, à Ó, noite, que hora que a gente vixe, saiu do escritório ontem à noite? Era era umas 9h30, 9h30, mas não mais ou umas menos. 9, umas 9 e Nove, pouquinho, nove e entre 9 e meia. 9h30 Cara, ali. tava um frio, velho. Um vento, Um vento. tá Acordou todo louco. mundo cagado hoje. E Nietzsche Eu não abraçou. acordei cagado, não. Tá tudo de boa. É isso aí. Acordar cagado é de criança. Ah, faz parte. Vamos lá. Ó, aqui no conteúdo. Tô indo pro conteúdo aqui no índice. A gente fala um pouco. A ideia foi fazer o seguinte: a ideia foi montar um material, aí nós montamos ele como se fosse um artigo, porque a gente vai publicar no blog depois. Isso. Depois, aí a gente falou, pô, ficou legal, vamos fazer um podcast sobre isso, para explicar isso pra Uhum. galera. E depois, acho que você vai dar uma lapidada nisso aqui para transformar como se fosse o e-book, Wesley? Vou deixar ele bonitinho, né? Beleza. Vou falar assim. Porque esse aqui tá meio techniquez, mas, gente, tá? É. Economês chato pra caramba. Eu E, deixo na descrição também, né, do podcast. E vai ser matéria do site também, parte do blog, né? beleza. E aí, sabe o que que é legal fazer? Deixa a planilha. A gente vai mostrar uma planilha para Sim, sim. vocês, Deixar os dois gigantesca para materiais, vocês, né? para vocês irem olhando. Porque o que que acontece? Não deu, nós fizemos a análise das 420 empresas, só que a gente não colocou nesse relatório as 420, porque, Uhum. gente, ia ficar um troço, Megalomaníaco, né, muito sem grande, chance. muito. Vixe. E a real Ia é o ficar seguinte, muito estranho também se e, colocar uma e a real planilha é o seguinte, né? daquele Quem vai tamanho. parar para ler isso aqui, velho? Não. Ninguém. A gente faz isso aqui porque a gente gosta, mas a quantidade de Uhum. gente que vai parar para ler isso aqui é É minúscula. interessante para quem realmente quer aprender, quer aprofundar mais, né? Hum? É ter a leitura mesmo do artigo e acompanhar com a planilha, né? É A isso aí. planilha você tem todas as análises, só que no texto aqui no artigo você tem algumas discriminações, né? Alguns fatores ali que foram levados em consideração, conclusões, essas coisas. E até pontos que não estão na planilha, né? Isso, exato, Pontos exato. que não estão na planilha a gente trouxe para cá. Uhum. Então, o que, que nós fizemos? Tem ali
um básico sobre análise fundamentalista, as premissas, certo? O que é uma análise fundamentalista? Alguns dados macroeconômicos. Aí depois a gente veio para a análise dos ativos, a premissa sobre os dados financeiros globais, que é o que estão na planilha, análise sobre o desempenho das empresas, aí vocês vão entender daqui a pouco, e depois as 50 maiores empresas da B3. E aí a conclusão. Na parte da introdução, eu vou... É muita coisa para ler, né? Então vou pegar só algumas partes aqui na introdução. É isso aí. Então o que nós fizemos? Nós fizemos uma investigação aprofundada dos resultados financeiros das 420 maiores empresas listadas na Bolsa, também conhecida como a B3, e o foco foi a comparação dos desempenhos entre o primeiro trimestre de 2023 comparado com o último de 2022. Então a gente está ali, o primeiro trimestre de 2023, eu comparo ele com o quarto de 2022. Certo. E agora, como finalizou já, né, o lançamento, os balanços das empresas do segundo trimestre, nós fizemos o quê? Pegamos o segundo trimestre de 2023 e comparamos com o primeiro tri de 2023, certo? Então, primeiro com o quarto do ano passado, segundo com o primeiro, beleza? Essa foi a ideia, para a gente ver como que está sendo a evolução das empresas, e não em termos de preço, tá, pessoal, mas em termos de desempenho, se as empresas estão melhorando ou se elas estão piorando, se o resultado está melhorando, se o resultado está piorando. E aí o que nós fizemos também foi dar uma concentrada, como que eu vou dizer isso? Foi simplificar um pouco esse raciocínio, trazer com poucos indicadores. Quando a gente faz lá o definindo ativos, né, Wesley? Isso. A gente fala de vários indicadores. Acho que são quantos? Uns 8, 10 indicadores. Mais ou menos isso. É uns 10 indicadores aí. E aí, de novo, quem acompanha a gente há mais tempo, pessoal, sabe que a gente olha outros indicadores, vai entender, vai conhecer. E aí tá aí os outros vídeos para vocês acompanharem. Aqui a gente deu uma resumida, certo? A gente trabalhou com uma quantidade de indicadores menores. Na planilha tem um pouco mais de indicadores para vocês irem acompanhando, mas é aquilo, a ideia é não deixar um troço muito extenso, porque ninguém aqui tá querendo ganhar Nobel de Economia e ficar fazendo um texto gigantesco que a galera não vai ler. Isso aqui é aquilo que eu falei pro Wesley, a gente faz porque para nós é preciso, entendeu? A gente gosta de fazer, mas são poucas pessoas que têm interesse de ler um relatório como esse, né, Wesley? Isso. Tanto a parte de análise ali, né, a parte mesmo do Excel em si, da planilha, já é algo rotineiro de ser feito, né? Aí juntou agora com essa vontade de fazer o artigo também, né, que foi criado, ainda mais, né, que a gente achou que é um item interessante para comparação, né? É isso aí. Então, você está trabalhando aqui que nem o definindo ativos. A gente fez o primeiro, né? Primeira temporada, vamos falar assim. E depois a gente fez o fechamento do definindo ativos, montou a carteira. E aí a gente tem trabalhado como? Esses ativos que a gente escolheu lá atrás. Será que hoje ele faz sentido? É isso aí. Será que não faz? Então, dessa mesma forma, foi que a gente fez a análise aqui também. É isso Só aí. que levando em consideração todas aquelas empresas, 420, e fazendo essa análise, né, fundamentalista, comparando alguns períodos, né? Foi 2 períodos aí comparados, né, no caso. E a ideia disso aí saiu do quê, gente? As nossas carteiras, os nossos clientes podem, quem quiser, quem se sentir à vontade de colocar qualquer comentário aí no YouTube dos que assistirem. As nossas carteiras de renda variável vêm desempenhando muito bem. As carteiras dos nossos clientes em renda variável vêm desempenhando muito bem do começo do ano. Só que assim, poxa, está desempenhando bem, William, num ano que tá tudo subiu de forma muito louca. Então, só tô fazendo comentário, mas não entregar resultado num momento como esse aí é tenso, né? E olha que acontece, hein? E olha que acontece bastante. Então, cara, as carteiras de fundo imobiliário estão andando bem, as carteiras de renda variável estão andando bem, só que assim, subiu demais, certo? Agora, óbvio, que quando a gente montou esse relatório, a gente começou a montar isso aqui, não estava nessa queda aí consecutiva da Bolsa, né? Hoje a gente está gravando no dia 15, acho que o Wesley vai subir ainda hoje mesmo, né, Wesley? Isso. A gente teve ontem aí, acho que o final da tarde. o 10º pregão consecutivo em queda da B3. Nós preparamos esse material há mais tempo,
Só que não tivemos tempo de gravar. Alguns clientes a gente já passou isso aqui, a gente já encaminhou. É, Tem gente que já tem esse conteúdo em mãos. E a ideia foi o quê? E aí o que aconteceu, pessoal? A gente começou a ter dúvidas de, tá bom. poxa, não faz sentido estar subindo tanto. Tá subindo demais, entendeu? E para nós, a gente já esperava vir uma queda. E aí Uhum. a nossa ideia foi olhar no como que estava o desempenho das empresas com o lançamento lá de todos os relatórios do segundo trimestre, para poder ter uma ideia. Poxa, se as empresas, se realmente o mercado tiver certinho sobre essa alta maluca aí, a economia tá andando bem e eu não tô conseguindo enxergar isso, nós não estamos conseguindo enxergar isso, provavelmente a gente vai ter um reflexo desse nas empresas, certo? E aí não foi isso que nós tivemos, mas Uhum. vamos Exato. guardar pro final, não é não, Wesley? Não podemos pular etapas aí, né? Vamos aos pouquinhos, chega até lá. Tá certo. É, então, o que que nós falamos aqui? A gente também trouxe algumas informações sobre como que está o mundo, tá? Então, vou até já entrar a parte das premissas, né, que fala sobre os indicadores, qual que é a importância, as Uhum. demonstrações, os indicadores financeiros que são diversos, tem ali o patrimônio líquido, o EBITDA e vários outros. É mais uma parte introdutória para o pessoal entender e ter uma noção daqueles que não conhecem como que funciona a análise fundamentalista e como que nós executamos esse modelo dentro da nossa infraestrutura, é a forma como a gente gosta e como nós sabemos de analisar o mercado acionário. Aí depois a gente vem para uma parte de dados Uhum. macros e econômicos, e esses dados a gente coletou algumas informações do Banco Mundial e também do Boletim Focus, tá? Para trazer algumas informações a nível nacional e internacional. Eu vou chegar aqui embaixo na planilha para vocês verem. Então a gente tem aí desde 2014 até a projeção para o final de 2023 de como que vai ser o crescimento da Uhum. lá o crescimento do PIB, ou seja, o crescimento da atividade econômica, Isso. tanto mundo E quanto Estados Unidos, zona do euro, China, Japão, certo? Então são vários dados. isso. Pode falar, Wesley, você quer falar, Só, acrescentar só alguma coisa? cortando você rapidinho, Will. Aham, Só, né, relembrando que essas informações, pessoal, qualquer pessoa tem acesso, tá? é isso aí. Boletim Focus aqui, ele é disponibilizado. Então, se vocês tiverem interesse, tiverem curiosidade, é interessante, né? Tá verificando essas informações aí, sempre num período aí, mensal, alguma coisa assim. Uhum. Só para vocês terem uma noção de como tá, o que o mercado tá falando, o que pode acontecer e tudo mais, tá? É isso aí. E também lá no World Bank, certo? Uhum. Também tem essas informações. Você consegue Isso. entrar lá no site. Galera, já está no ar os nossos dois conteúdos em e-book. Um falando sobre 100 dicas feito por Roberto Secato e o outro falando sobre renda fixa. Galera, então dê essa força aí pro canal. Compartilhem com seus amigos. Fala sobre os nossos conteúdos. É um material muito bacana. Vai estar aí na descrição para vocês acessarem. E agora, continua assistindo o Valeu. nosso podcast. Aí aqui, pessoal, também a parte dos dados do World Bank, vocês podem entrar no site, entendeu? E Uhum. consultar todas essas informações. Isso aqui é informação para a gente ter uma ideia, né? Poxa, qual que é a perspectiva do crescimento do PIB? O que, que a gente espera do IPCA, certo? O que o mercado espera. Já está ali com a Uhum. Selic mais atualizada de 11,75 no final do ano, aí o CDI acumulado um pouquinho menos. Então já tem todas essas Uhum. informações também mais macroeconômica e tem comentários sobre Uhum. isso, tá? A gente vem falando também, poxa, como que está a situação lá na China, como está a situação na Europa, como que está a Uhum. situação nos Estados Unidos, ao contrário daqui do Brasil, que vem numa tendência de queda da taxa de juros, lá fora ainda existe a expectativa de aumento da taxa de juros por questão do controle da inflação, principalmente na zona do euro, não é não, Wesley? Nós Isso. estamos acompanhando isso aí, Eles estão numa movimentação diferente da nossa, né? é isso aí. Nossa, que a tendência é cair taxa de juros por causa da inflação estar mais estabilizada, apesar que, né, precisa de análise mesmo mês a mês aí para ver como vai ser, mas a tendência é que a taxa de juros comece, né, começou a cair, que ela tende agora também a cair e fechar em 11,75, né, É isso Will? aí, 11, 11,75 até o final do ano é a é, expectativa aí do mercado. E lá
a gente faz alguns comentários sobre isso. Lá fora, não, né? Lá fora ainda tem uma incerteza em relação à parte inflacionária. E aí os países ali, a zona do euro e até os Estados Unidos também não está É descartado o um aumento da pouquinho taxa. mais complexo, né, ali na zona do euro, né? Não Ali é, cara. é muita variação, né? Você tem muitos países ali com situações financeiras bem distintas, né, uma da outra. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Como economista, pra mim, é o pior cargo que existe, é o cara ser presidente do Banco Central Cara, Europeu. Irmão, que aquele nados. ali para dormir, rapaz. Ou já tá dentro d'água e nem Uhum. sofre. Porque se você É. aumenta a taxa de juros, você ferra um monte. Se você não aumenta, você ferra um Uhum. monte, entendeu? Ali é complicado, cara. Ali Exato. é osso, entendeu? E aí depois a gente vem aqui na parte 3, que é a análise sobre os dados financeiros. E aí a gente está falando ali sobre o que a gente utilizou. Lembra que eu falei no começo? E a gente pegou só algumas variáveis, certo? Para poder montar esse Uhum. relatório. Quem acompanha, vou repetir, quem nos acompanha aí sabe que a gente utiliza uma quantidade bem maior de variáveis. E a gente pegou as mais simples, as mais Isso. tranquilas, e qualquer pessoa vai entender, não precisa ser um expert dentro do mercado financeiro. Nós criamos um resumo para explicar o que é cada carinha desse, entendeu? Uhum. E a gente focou bastante na parte dos dividendos, receita líquida, lucro líquido e lucro por ação, tá? Mais ou menos esses foram os principais indicadores que nós utilizamos para poder montar esse material. De novo, um material Sim, escrito, bem explicadinho, falando ponto a ponto, e também a gente vai disponibilizar, né, a planilha para que vocês consigam analisar tudo isso. exato. E aí, a gente tem aqui, vou até ler um final. Já vou pegar aqui os dados, tenho dados globais, deixa eu pegar aqui, Uhum. análise de desempenho das empresas, estou pulando aqui, tá algumas partes. Aqui, Wesley, esse aqui eu vou, o 3.2, aqui eu vou ler um pouco Show. de forma Uhum. mais clara. Para vocês terem uma ideia, na página anterior tem aqui os dados financeiros e a gente coletou só uma amostra, tá? Os demais Uhum. ativos vão estar no anexo 01, que é a planilha que nós comentamos, tá bom? Sei. Vou ler aqui a parte do 3.2. Análise comparativa realizada para as 420 empresas listadas na B3 ao longo dos primeiros trimestres de 2023 e último de 2022 forneceu insights profundos sobre a dinâmica econômica e financeira dessas organizações. Os resultados revelaram padrões significativos e reveladores que pintam um quadro complexo da saúde financeira das empresas em diferentes cenários. Então vamos lá. No período de transição do primeiro trimestre de 2023 para o quarto de 2022, essa análise apontou para mudanças marcantes em diversos indicadores chaves. Notavelmente, vamos lá, agora falar um pouquinho de número. Uhum. 41,85% das empresas tiveram seus dividendos zerados, entendeu? Ou seja, não teve dividendo. 41,85% das empresas. Uhum. Enquanto 32,61% apresentaram uma receita líquida negativa. Então, de todas essas empresas aí, 32,61% tiveram prejuízo. Receita líquida Uhum. negativa, tiveram prejuízo. Além disso, 52,67% das empresas registraram lucro negativo. Se a receita diminuiu, certo? O cara ganhou menos, é óbvio que vai ter um impacto maior também ali nos lucros. Uhum. E um outro ponto é que, se vocês compararem, 32% teve uma queda na receita e 52% teve prejuízo, teve lucro negativo, ou seja, não teve lucro, né? Teve prejuízo. Você vê que assim, teve empresas que ela teve um aumento da receita. Se a gente contar aí, esse raciocínio que eu estou querendo chegar é o seguinte: de 32 para 52 são 20%. 20% das empresas tiveram uma receita líquida positiva, só que os Uhum. custos foram São tão altos. altos que esses 20% tiveram prejuízo, Uhum. certo? Então aqui a gente já tira um raciocínio aqui. Eu tenho 32% que empresas que tiveram receita líquida negativa e 52% tiveram prejuízo. Quer dizer, 20% aí tiveram uma receita líquida positiva, só que o volume Bem. foi pouco, os gastos foram maiores e com isso elas acabaram apresentando prejuízo, entendeu? Uhum. E com isso
aí um número muito mais próximo, né? Se o lucro cai, você vai ter o lucro por ação, né? Que é o lucro dividido pela quantidade de ação, também negativo. E isso é o que nós não queremos, né, Wesley? Não queremos Exatamente. empresas nessa situação. Óbvio que de um trimestre para o outro, isso pode acontecer. E dentro do ano a gente tem um resultado positivo, principalmente empresas que tem assim, tá muito propícia à sazonalidade, né, Wesley? Isso, exato. Então vamos lá. Ao analisar os resultados do segundo trimestre em comparação com o primeiro trimestre do ano, os números continuam a contar uma história intrigante. Vamos lá. 68% das empresas não pagaram dividendos. Então, olha só, lá atrás, 41,85% não tinha pago dividendos. Agora, do segundo trimestre desse ano para o primeiro, aumentou. Wesley levantou uma bola quando a gente viu isso aqui, que eu fiz questão de colocar aqui. Enquanto, olha só que aí um ponto intrigante. Ao contrário dos 32,61% que tiveram receita líquida negativa, caiu. Agora é 30% que tiveram receita líquida negativa. Então, isso aí melhorou. E ao contrário dos 52,67% que tiveram prejuízo, 50,13% registraram prejuízo, certo? Nos últimos 2 meses, nesse trimestre. E com isso, aí o lucro por ação, 52% das empresas tiveram lucro por ação negativo. Melhorou em que sentido? Quer dizer o quê? Que no segundo trimestre, menos empresas tiveram prejuízo. Menos empresas tiveram lucro por ação negativo. Ou seja, um lucro por ação com prejuízo. Certo, Wesley? Exato, isso aí mesmo. Aí, seguindo, os resultados observados sugerem uma série de conclusões interessantes. Primeiramente, a queda nos pagamentos de dividendos indica uma possível cautela das empresas em relação ao uso dos seus recursos. Wesley levantou essa bola, né, Wesley? Isso. Você trouxe esse raciocínio. As empresas podem segurar, né, a divisão de dividendos para fazer caixa ou para melhoria de estrutura, algo do tipo, né? Então, algum investimento, em vez de repassar os dividendos, né, ela acaba retendo isso e fazendo investimento na própria empresa, na própria estrutura. Isso é um ponto, isso realmente pode acontecer. Então, continuando a leitura. Isso pode indicar uma postura de retenção de caixa, potencialmente reflexo de incertezas, as relações, as perspectivas econômicas e preocupações sobre a volatilidade futura, ou até mesmo isso que o Wesley falou, vou segurar um pouco porque quero fazer alguma manutenção, quero, sei lá, aumentar, mudar alguma coisa, então eu vou reter um pouco desse lucro para poder melhorar essa infraestrutura. Pode ser isso. Eu vou na linha, não sei se o Wesley concorda, eu vou na linha que eu acho que as empresas deram uma segurada para ver o que vai acontecer aí nesse início do segundo semestre. Pode ser esses dois pontos, né? Pode ser essas duas teorias. É isso. E tanto empresas que estão fazendo caixa para investimento interno, quanto empresas que estão fazendo caixa para ver como vai ser a movimentação, né? É isso aí. E continuando, a análise também aponta para possíveis efeitos sazonais que podem variar de acordo com a natureza de cada empresa. Como a gente está falando das 420 empresas, podem ter empresas que o primeiro trimestre do ano, por questão de gasto que a população tem, um monte de coisa, principalmente as empresas de consumo, tende a ter, com certeza, um volume de venda menor. Então faz parte do game. Por isso que a gente gosta sempre de analisar esses trimestres. A cada lançamento, nós fazemos essa análise para falar, não, aquela empresa acontecer isso no primeiro trimestre é natural. Entendeu? A flutuação nos pagamentos de dividendos e no lucro pode ser influenciada por fatores como ciclos de negócio, tendências sazonais e até mesmo as condições de mercado específico em que cada empresa opera. Com base nisso, a importância de olhar os dados, fazer essa fotografia do que é o atual, olhar para o ontem, mas também vir acompanhando essas empresas nos últimos anos, que é o que nós fazemos. A gente analisa as empresas nos últimos 10, 15 anos, dependendo da empresa, né? Empresa nova, para vocês terem uma ideia, pessoal, empresa recente que não tem histórico, a gente nem leva em consideração na hora de montar uma carteira. A gente tira porque não tem tempo de análise, né? Você consegue ter um período ali interessante para você analisar se a empresa tá com uma saúde boa ou não, né? Porque aí eu não sei se isso é sazonal ou se isso é problema que vai persistir por muito tempo.
Então é um dos pontos da gente fazer essa análise mais retroativa, entender Uhum. a variação dos resultados da empresa nos últimos anos. Então, em resumo, os resultados da análise comparativa fornecem uma visão detalhada da saúde financeira das empresas da B3 nos primeiros trimestres de 23 e no último de 22. As mudanças nos pagamentos de dividendos, receita, lucro e lucro por ação indicam uma complexa interação dos fatores econômicos e financeiros. A gente precisa estar sempre acompanhando isso com o que está acontecendo a nível nacional e mundial. Exato. Esses insights acabam sendo cruciais para que os investidores e nós aqui do lado, como analista, podemos entender as tendências e tomar as decisões Uhum. corretas, entendeu? E aí aqui nós falamos um pouco, né, aqui em cima sobre um trimestre para o outro, e aí eu trago um comparativo aqui para vocês terem uma ideia, que foi basicamente o que a gente descreveu Uhum. anteriormente, e é o que vai estar lá na planilha também, né, Wesley? Isso. Segundo a abinha da planilha, ela tem esse comparativo, né? Beleza. E aí o que a gente faz também? A gente queria estar na terceira aba, Wesley, isso? As 50 Isso. maiores empresas? Isso. A terceira aba é essa daí, esse Tá. tema. O que nós fizemos? Nós pegamos as 50 maiores empresas da B3 e separamos, tá? Para ver dessas 50 maiores como que foi esse desempenho de um trimestre para o outro. Uhum. Tá lá, vocês podem acompanhar um a um, tá certo? Podem acompanhar as 420 se quiserem. E aí aqui a gente falou um pouco sobre as 10 primeiras. Então vamos lá, 50 maiores empresas da B3 representam um segmento importante e diversificado no mercado brasileiro. Dentre essas 10 primeiras em ordem são, quais são as 10 maiores? Petro, Vale, Itube, Banco do Brasil, Suzano, né, SUSB3, Neoenergia, Bradesco, Ambev, Santander e Itaúsa. Então, a análise dos resultados dessas 10 principais empresas revela um panorama interessante. Ao comparar o segundo trimestre de 2023 com o primeiro trimestre do mesmo ano, chama a atenção uma tendência de queda no lucro por ação para a maioria dessas empresas. 7 das 10 empresas listadas apresentaram essa queda. Então já é um percentual grande aí, né? Pô, 7 das 10 70%. já tem que ficar com o alerta ligado. Quando for olhar as outras 50, vai ver que piora mais. Se seguir a mesma proporção, né? Vamos É, fazer 70% das 50 ali, vai aparecer isso. Então, indicando uma redução nos ganhos por ação detida. Além disso, essas mesmas 7 empresas também experimentaram a diminuição dos lucros líquidos nesse período. Curiosamente, apesar das quedas no lucro por ação e nos lucros líquidos, apenas 3 das empresas tiveram redução nas receitas líquidas. Isso sugere que, embora a receita líquida tenha diminuído significativamente para a maioria das empresas, houve uma pressão nos lucros devido a custos operacionais ou outros é fatores. isso aí. E aí tem uma Então, já tabelinha aí abaixo mostrando isso. esses 10. E aí aqui é o que tem os outros 50 lá na aba 3 do Excel. Vou continuar, Wesley. Então, aqui tem a tabelinha, tá depois. Uhum. A análise desses resultados sugere que, apesar das variações nos lucros por ação e nos lucros líquidos, as receitas líquidas permaneceram relativamente estáveis para a maioria das empresas. Eu acho que até uma movimentação que se espera, né, Uhum. William, dessas empresas. Por ser uma empresa com grandes, né, com grande capital e tudo mais, elas não sofrem em todos os pontos, né? É, Existem algumas variações, só que principalmente a parte de receita ali, ela costuma ser mais estável, né? é isso aí. O que vai impactar muito nessas empresas é os custos operacionais, custos Uhum, administrativos. Isso aí que que empurra quando os caras conseguem fazer um bom trabalho ali, dá uma melhorada ou dá uma piorada. Mas em termos de receita, cara, a Petrobras mesmo vai continuar vendendo a mesma coisa. A Petrobras tem vai. o ponto lá, né, com relação ao preço que ela tá vendendo, Uhum, tem toda essa discussão tá. aí. Mas os outros, Vale vai sofrer um pouco mais, porque Vale depende muito de importação, Uhum, principalmente da China. É uma das empresas que vem sofrendo ainda a B3 nesses últimos dias. Tem que ficar de olho. E é por isso que a gente gosta de montar esses relatórios e não olhar só para o preço. E aí, olhando para esses indicadores, a gente consegue entender que faz sentido o que está acontecendo com a maioria dessas empresas em termos de queda no preço, porque elas vão
Com o passar do tempo, pessoal, por mais que tenha especulação, mas o preço tende a se aproximar um pouco, óbvio que se aproxima, aí depois tem a galera tudo pessimista, o preço fica muito abaixo, que é o momento para nós comprar, ou a galera muito otimista, o preço sobe lá nas alturas, isso aí não faz sentido, você não compra, mas ela tende de tempos em tempos vir um pouco mais próximo do que é a realidade, entendeu? O preço ele tende a se ajustar à realidade da empresa de tempos em tempos. Pode continuar, Wesley. Isso aí. Aí o último parágrafo aqui, né? Uhum. Vale ressaltar que essa análise fornece uma visão instantânea das tendências e resultados financeiros dessas empresas em um período específico. Então, isso aqui é importante, pessoal. Se É, vocês estiverem vendo esse vídeo daqui 3 meses, já não, então já não é mais esse já não é cenário, mais isso. tá? Então, já tem que novamente refazer esses estudos e verificar, né, como é que está a movimentação. Hum? Um comentário sobre isso aí que você falou, Wesley. A ideia nossa aqui não é bater martelo, mas é Ah, apresentar como que você pode fazer uma uhum, análise, como que você pode entender, como que você pode buscar conhecimento uhum, sobre as empresas na hora de tomar uma decisão. E análise como essa, gente, tem um monte aí. Vocês vão encontrar, quase toda corretora é, faz análise e uhum, tudo. A gente não está criando roda, não. Só que uhum, aqui é algo mais da forma como nós gostamos, é o que a gente gosta de avaliar, e aí a gente está trazendo esse conteúdo para vocês conhecerem um pouco mais, entendeu? exato. E dá trabalho, pessoal. Tá, A hein? gente fala, reduzimos aqui as variáveis, trabalhamos com menos itens, né, que a gente trabalha normalmente, que nem no definindo ativos. Só que, pessoal, é um trabalho, viu? Pegar informação disso. A parte boa é que é algo que a gente consegue ter acesso, né? A parte ruim é que você tem que fazer análise mesmo de cada coisa ali. É isso. Não Então é adianta ter trabalheiro. só os números, né? Tem que. Esse dia eu tava conversando com um amigo nosso e falando para ele, cara, não adianta você ter uma ferramenta, um Power BI, sei lá, Se não Tableau, souber ser um analisar. fera em Excel. A coisa mais importante que você precisa saber é qual que é a pergunta que eu vou fazer. Né? É isso. O desafio tá em qual pergunta você vai fazer, não qual ferramenta você vai utilizar. Porque se você sabe qual que é a pergunta que você precisa fazer, aí você vai atrás dos dados para conseguir responder aquele questionamento. Mas a função do analista é ficar criando questões que façam sentido para aquele mercado ao qual ele está trabalhando. Questões Exatamente. que diretores, que empresários, que investidores, que estudantes querem ter resposta. Não adianta você criar umas questões de merda que não vai adiantar nada. Essa aí até saindo um pouco, se eu posso dar uma dica como analista, e a gente já faz um bom tempinho que a gente trabalha com isso, né, Wesley? Cara, Uhum. foque em quais as questões que precisam ser respondidas. É isso. É esse que é o foco. Esquece É, Excel, esquece Power BI, se você esquece SQL, e aí falando um pouco de emprego, se você quer ser realmente um analista, você tem que se preocupar em quais são as questões que esses caras, empresários, investidores, donos de empresa, quais são as questões que esses caras querem ter respondido. É isso. Não é, esse cara exato. quer uma pessoa que saiba de Excel. Ele tá cagando para isso. O operacional ele não tá nem aí. Ele quer saber o seguinte: qual que é uma questão interessante para que eu tenha que responder para o meu negócio andar melhor? É Uhum. isso. Então, se você souber fazer as questões corretas, mas eu não sei a resposta. Aí entra a parte do Excel, a parte de Aí você coleta vai de usar as dados. ferramentas para Aí que isso, você né? vai usar as ferramentas. Mas você precisa saber qual que é a questão que você quer responder, meu querido. E aí Exato. depois você entra firme em quais as ferramentas você vai utilizar para responder essa questão. É até a base de economia, né? Você pegar a economia e você ver o significado da palavra é basicamente isso, né? Uhum. De buscar mesmo a resposta para algo. Então, Gente. E é entendeu? gostoso, hein? Legal. Eu gosto muito do que eu faço. E aí chegamos na conclusão, né? Aí uma parte interessante aqui, pessoal, vou ler para vocês. As análises comparativas também revelaram que o cenário econômico e financeiro é altamente dinâmico e multifacetado. As variações de indicadores podem ser influenciadas por uma série de fatores, incluindo sazonalidade, tendências de mercado, pressões inflacionárias e decisões internas das empresas. Então aí entra a importância de né, você estar sempre fazendo essa análise, pode ser mensal, pode ser bimestral, pode ser trimestral, aí depende da sua disponibilidade de dados e disponibilidade de tempo, né? Então,
o que você observa hoje, amanhã pode ser um cenário totalmente diferente. Então, o cenário econômico, né, o cenário financeiro, ele é altamente dinâmico, né, que a gente falou ali. Não dá para você assumir isso como uma verdade absoluta. Sim. Assim, o vídeo Hoje, né? nosso está saindo hoje. É, Pode ser que esses dados aqui, né, aconteceu alguma coisa, esses dados amanhã sejam totalmente diferentes, é isso aí. entendeu? É isso aí. É Então tem que óbvio. ser sempre analisado não aquele momento específico, naquele recorte que você tá fazendo o estudo, naquele período, é isso, entendeu? É isso aí. E o que a gente tira daqui, pessoal? Qual que é a nossa visão? A nossa visão é que o mercado subiu demais, o mercado alavancou muito, a gente Uhum. teve muita entrada de capital estrangeiro e a gente está vendo esse capital estrangeiro voltando para casa, certo? Tá saindo da nossa bolsa, vide aí a queda da B3 e o aumento do dólar. Uhum. É, isso já era esperado. Os clientes nossos, a gente vem conversando, a gente já vem falando, os clientes nossos lá na Altus Finance, né? A gente comentou, cara, subiu demais, subiu fora da realidade. A gente espera que isso vai ter uma correção, porque não faz muito Uhum. sentido. E tá acontecendo. E agora todo esse levantamento mostra que nesse segundo trimestre, certo? É mais um ponto a se levar em consideração para essa correção dos preços, porque as empresas não acompanharam essa alta. Se você imaginar, a Exato. bolsa nesse trimestre arrebentou de subir e as empresas perderam. Entendeu? A maioria das empresas distribuiu menos É. dividendo, então isso vai impactar lá no preço do ativo, e uma Uhum. grande parte delas teve uma receita menor do que o primeiro trimestre. É Entendeu? importante vocês entenderem que a bolsa é independente das empresas, tá, pessoal? É Ah, a porque. bolsa está subindo, a empresa está subindo. Não, você tem que analisar, que nem a gente fez aqui, fazer análise mesmo. Ah, a bolsa está subindo. Ó, deixa eu ver as empresas como é que estão. Será que ela está acompanhando? Será que não está? Será que está diminuindo? Ou a bolsa está caindo? Como é que estão as empresas? Então, Isso não acontece. são Isso sem vai pelo. relações diretas. Isso vai pelo contrário também, porque o preço na bolsa É, derrete e as empresas estão bem. Você fala, poxa, é. por que isso? É especulação. Isso é Uhum, especulação. É o mercado otimista demais ou o mercado pessimista demais. exato. Entendeu? Quando tá otimista demais, o que a gente faz? Nada. Faz nada. Espera. A gente ficou com um volume aí, várias pessoas que nós conhecemos, Uhum, clientes com dinheiro para poder entrar em bolsa e não entrou, não deu condição de compra, não deu condição de entrada. Agora a gente está esperando o troço cair um pouco mais para poder comprar. Do mesmo jeito, quando o mercado tá desesperado, lá todo mundo arrancando uhum. cabelo, derretendo tudo, e você olha e fala, cara, Espera. não faz sentido nenhum. As empresas estão ganhando, as empresas estão com o mesmo lucro ou com base em perspectivas um pouco mais negativas, conseguiram fazer um baita de um trabalho na parte da redução dos custos, entendeu? E estão entregando bem. Eu vou comprar esse ativo, porque eu acredito nessa É, empresa, eu sei que ela é uma empresa boa. Uhum. Investir em ações é um investimento a longo prazo, certo? Então você tem que saber qual. É que nem jogar xadrez, né? Você faz uma movimentação, mas você já tem todo o seu jogo ali na cabeça. Você já sabe todas, você já bolou uma estratégia e você vai seguir aquela estratégia. Então, investimento em ações é a mesma coisa. Se você quer investir para 6 meses, um ano, talvez, aí talvez não seja o mercado que você queira, entendeu? Talvez É você isso aí. tenha que buscar O- outras Até um alternativas. outro ponto, né? Você nem pode entrar nesse mercado. Porque provavelmente você vai perder, Vai tomar tá? porrada. Vai tomar porrada. Alguma hora você vai tomar porrada. E quando você tomar porrada, eu estou investindo aqui, vamos supor que eu estou fazendo por conta. Estou investindo tal, porque eu gosto de tal empresa e estou investindo. Deu 6 meses, deu, sei lá, 7 meses, 8 meses, você tomou uma porrada, o que você vai fazer? Você vai entrar em pânico, né? Provavelmente, você vai falar, nossa, estou perdendo, e você vai tirar o dinheiro dali. Vai chegar no final ali um ano e meio, você vai ver que a empresa subiu novamente. Aí você fala, poxa, eu Eu podia ter tirei o deixado dinheiro. dinheiro e tal, entendeu? Então você tem que ter estômago para estar ali, É isso entendeu? aí. Você tem que saber que você vai perder uma hora, que você vai ganhar também, e você tem que saber exatamente a hora de você entrar e a hora de você sair. É isso aí. Só que o ponto inicial é que é um investimento a longo prazo. É isso aí. E um outro negócio é maximizar quando estiver indo bem e Uhum, minimizar quando estiver tomando porrada, exato, gente. É isso. exatamente. Eu abri aqui a planilha do Excel, Wesley, só para passar aqui na tela para o pessoal ver. Tem Uhum, várias colunas ali escondidas, gente, porque a gente fez esse resumo, tá? Para é. vocês. Vai ser disponibilizado isso aqui.
olha, aquilo que nós comentamos, ó, tô rolando aqui para baixo, são 400, aqui, ó, 400 e... são mais, são 428, velho. 428 empresas. E olha as Deu formuletas um pouquinho mais, né? doidas aqui, tá aí, as formulinhas malucas aí pra galera que gosta. Aí na segunda aba, deixa eu voltar tudo aqui pra cima. Na segunda aba é aquilo que tá lá no arquivo, né? O comparativo do quarto Isso. trimestre pro primeiro e depois do primeiro pro segundo. E aí o que piorou, o que melhorou, certo? Com base nesses 4 indicadores. E aí as Uhum. 50 maiores empresas. E aí as 50 maiores empresas a gente Isso. trouxe outros indicadores que a gente utiliza também, certo? Que é valor contábil, preço de abertura, um valor Uhum. intrínseco, algumas coisas que a gente fala. Quem está acompanhando lá o Definindo Ativos vai entender o que é isso Definindo aqui. ativos. Vai entender o que é isso Isso aqui, aí. né, Wesley? Uhum. É exatamente os pontos que a gente aborda lá, né? É isso aí. Então, tem a parte teórica lá falando também, tudo certinho. Valor intrínseco, meu Deus, nunca ouvi falar o que que é isso. Então, a gente fala um pouquinho lá, tá? É isso aí, Tá pessoal. tranquilos. Acho que chegamos no final de mais esse podcast. Foi bem legal, gostei pra caramba de falar, de trazer um pouco de como que é o dia a dia nosso aí pra vocês. A gente olha isso aqui o tempo todo, tá o Uhum. tempo todo vendo isso aqui. Fora a parte de otimização, aquelas aulas que eu já fiz uma, o Wesley já fez outra, aquilo lá é outra coisa que a gente tá o tempo todo brincando Isso. também. E é bem legal. Então, para aqueles que não nos conhecem, é legal para vocês entenderem mais ou menos como que é a nossa forma de atuação e como que a gente Uhum. acredita no mercado, por que a gente acredita no mercado financeiro, principalmente no mercado de renda variável, porque é algo muito complexo, Uhum. muito detalhado e muito bacana de se fazer, entendeu? É isso, Falou, pessoal. gente! Agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês gostem do material. Vou disponibilizar tudo aí na descrição certinho, tá? Tanto no podcast ali no Spotify, quanto o YouTube. Vocês estão vendo nossas carinhas aqui. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida também, podem mandar nos comentários. Tem as nossas redes sociais, tem contato por e-mail, tem o WhatsApp. Então, qualquer dúvida, tanto em relação à tabela, quanto em relação a como foi feita a análise e outros assuntos também, né? Tiverem interesse na consultoria, estamos aí. É Grande isso aí. abraço. Falou, gente. Até mais. Abração. Fique com Deus. Até mais.